Boa tarde, meus amigos, espero que tudo esteja em paz com vocês. O católico, no seu dia a dia, ele se depara com as mais diversas deturpações de sua doutrina. É verdade que o cristão sempre teve que lutar contra o mundo, de modo que não é de se admirar ver os homens se deixarem levar pelas mais diversas e estranhas teorias que, digamos assim, lhe ofereçam uma explicação para a realidade à sua volta, ou eu diria até em especial, uma explicação para as dores deste mundo. Bom, é inegável a realidade caótica em que vivemos. Assim, as explicações oferecidas ao homem moderno para justificar as injustiças, as desordens, são as mais diversas. Elas vão desde sistemas econômicos opressores até interpretações as mais esdrúxulas, como reptilianos extraterrestres que assumem a forma humana, dominando em segredo a sociedade. As teorias são infindáveis. Viajantes do tempo que influenciam a história presente, civilizações avançadas vivendo no núcleo da Terra, doutrinas secretas de Jesus, fuga de Maria para a França, onde teve irmãos de Jesus e ali fora enterrada, etc. Somado a isso, o cristão ainda precisa viver num mundo em que encontra as mais diversas seitas, interpretações bíblicas as mais bizarras, constantes ataques midiáticos, amor livre, poligamia, aborto, ataques a textos sagrados, mutilação das escrituras. Tudo isso não só parece novidade, ou seja, não só parece pertencente à nossa era, como também nos parece estranha a facilidade com que tanta gente é tão facilmente levada por tais ideias. Contudo, a maior parte disso já se encontrava nas heresias combatidas desde os primórdios do cristianismo. E até as técnicas para se obter adeptos a elas, na verdade, nem mudaram tanto ao longo dos séculos. Adentramos, portanto, no mundo do gnosticismo e, longe de ser uma heresia combatida pelos primeiros padres dos primeiros séculos e esquecida no tempo, pelo contrário, as ideias gnósticas estão presentes no mundo moderno até onde menos se imagina. Então, não só as encontramos em seitas declaradamente gnósticas, mas elas também estão presentes na literatura, em letras de músicas de grande sucesso, ou mesmo em produções hollywoodianas. E pior, muitas são encontradas até em nossos próprios locais de culto. Hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre a obra Contra as Heresias, de Irineu de Leão, e nela Santo Irineu vai nos mostrar as principais teorias gnósticas presentes nos primeiros séculos do cristianismo e com uma argumentação clara, racional e um pensamento sóbrio. Ele irá demolir toda a frágil estrutura de tais teorias que, mesmo hoje, possui tantos adeptos. Eu me chamo Davi Saboia Brito e você está no canal Nossa Filosofia Bárbara. Bom, olá meus amigos, uma boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente pedir desculpas por não ter gravado semana passada, mas infelizmente eu passei a maior parte da minha semana entre hospitais e clínicas de exame, de modo que infelizmente tive que faltar com o nosso compromisso. Felizmente agora eu entrei de férias, então eu creio que vou poder até de certa forma compensar um pouco isso, porque
eu creio que poderei gravar mais de um vídeo por semana. E, bom, enfim, vou ver o que consigo fazer nessas minhas breves férias. Também estou com a voz ainda um pouco ruim, peço desculpas também por isso. Está mais feio do que de costume. E, bom, como eu vou tentar, então, fazer mais do que um vídeo por semana, gostaria de pedir, então, que vocês ativassem as notificações do canal, porque isso vai ajudar a saber quando novos vídeos forem lançados, uma vez que não gravarei apenas nas sextas-feiras, como é o nosso costume aqui, né? Tá bom? Bom, a partir de hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos sobre o livro Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, ou Irineu de Lyon, ou Santo Irineu, que é o 4º volume da Patrística. Rapidamente eu perdi a ilusão de achar que numa única semana, em um único vídeo, eu conseguiria fazer um resumo desta obra, mas nós adentramos num trabalho bem complexo, de modo que, em termos de dificuldade, nós demos um salto gigantesco entre esta obra e as obras anteriores. De modo que eu creio que farei um bom número de vídeos apenas sobre esta obra, Contra as Heresias, tá bom? Não tenho ideia ainda de quantos, porque eles vão surgindo à medida que eu for estudando o material e encontrando dificuldades e tentando interpretar essas dificuldades para vocês da melhor forma possível, ou seja, tentando simplificar para vocês aquilo que me trouxe dificuldade, tá bom? E, bom, ao contrário do que poderíamos esperar, ou seja, de ser uma obra, digamos assim, perdida no tempo, na verdade é uma obra tão atual como se tivesse sido lançado hoje. Tá? Eu creio que iremos perceber isso ao longo dos vídeos e ao longo do nosso estudo aqui, tá bom? A obra Contra as Heresias, ela consta de cinco livros. Então, no mínimo, teríamos aqui 5 vídeos para esta obra, no caso, um vídeo para cada um desses livros, mas eu creio que teremos um pouquinho mais, tá bom? Hoje falaremos do primeiro deles. Na verdade, faremos uma rápida introdução sobre o assunto do gnosticismo, como sempre faremos uma biografia sobre exporemos, né, uma pequena biografia de Santo Irineu. Eu vou apresentar uma visão geral da obra e falarei um pouco sobre o gnosticismo. Com isso, eu acredito que já temos um material suficiente para um vídeo já com certo tamanho, de modo que eu vou tentar dividir esses vídeos o máximo possível para não torná-los tão desagradáveis, né? Às vezes é um pouco chato aqueles vídeos de 2, 3 horas e tudo, e mesmo porque, como eu ainda me encontro estudando a obra, isso também vai me permitir continuar estudando sobre o assunto, não só o livro Contra as Heresias em si, como evidentemente outras obras de apoio que eu sou obrigado a ler para tentar compreender melhor um assunto que claramente eu não domino, né? Bom, para os novos inscritos, temos recebido muitos novos inscritos ultimamente no nosso canal. E para os novos inscritos, eu creio que cabe aqui uma explicação daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos como que em conjunto estudando a patrística, e o que eu faço é expor aqui no canal a minha visão da obra, evidentemente, a visão de alguns trabalhos em torno dessa obra que eu consigo recolher, resumir e trazer para cá, e
principalmente eu tento trazer as partes que me trouxeram dificuldade durante essa leitura, porque acredito que possa ser o caso de algum daqueles que estejam nos acompanhando de esbarrar no mesmo problema e a partir daí conseguimos assim ajudar alguém na leitura da obra, tudo bem? Bom, então é esse basicamente o objetivo aqui do canal. É claro que nós não iremos parar apenas na patrística, eu sei que é muito otimismo da minha parte, uma vez que nós temos uma grande quantidade de volume na patrística, mas, bom, aqui eu creio que é um trabalho que, com fé em Deus, com calma e paciência, iremos fazer ao longo de muitos anos. Então, depois a gente vai discutir, o que iremos estudar depois da patrística, né? Mas, bom, creio que a própria patrística já vai nos dar aí, talvez uns 2 anos de estudo, e principalmente pelo fato de que nós estamos lendo aqui numa velocidade em que eu creio que as pessoas que acompanham o nosso canal conseguem também acompanhar a velocidade de leitura. Eu tento então fazer para não ir muito rápido nos livros, eu tento fazer leituras paralelas e encontrar o máximo de material possível, justamente para também ajudar aqueles que não têm tanto tempo assim para se dedicar à obra e, de certa forma, conseguimos ler em conjunto. Tá bom? Juntei então aqui, como sempre, uma certa quantidade de material. Fiz aqui minhas anotações para não me perder. Minha memória não é tão boa quanto eu gostaria. E vou então tentar apresentar estas anotações para vocês, tá bom? Bom, sobre a biografia de Santo Irineu, há escassa informação sobre sua vida e muito do que se sabe, muito das informações que se tem são pouco exatas, tá bom? Ele teria nascido provavelmente em Esmirna, na primeira metade do século II. Não se sabe a data de seu nascimento, mas acredita-se que está entre os anos 115 e 125, ou 130 e 142, segundo outros autores, tá bom? O certo é que, muito jovem, ele frequentou o bispo Policarpo de Esmirna, que já falamos aqui no canal, que foi martirizado em 156, e que, por sua vez, foi discípulo de João, né, o apóstolo, como também mencionamos no canal, no vídeo sobre Policarpo de Esmirna. Tá bom? Então, durante a perseguição ordenada por Marco Aurélio, Irineu era sacerdote da igreja de Lugdunum, que é a atual Lyon, na França. E quando o bispo de Lyon foi executado, Irineu foi feito bispo em seu lugar. De modo que, durante uma trégua religiosa subsequente à perseguição de Marco Aurélio, evidentemente, o novo bispo, ou seja, no caso Santo Irineu, ele dividiu seu tempo, né, entre seus deveres como pastor, como missionário, né, do qual também temos poucas informações, e entre seus escritos, quase todos dirigidos contra a heresia do gnosticismo, que começava a espalhar pela região da Gália, né, onde ficava Lugdunum. Bom, a sua obra mais famosa é justamente Contra as Heresias, né, o livro que vamos estudar ao longo dessa série de vídeos. E Santo Irineu ele não foi, digamos assim, ele não foi erudito, não foi um homem de ciências, era apenas um homem de fé, um homem da igreja, um bispo, né, no sentido mais estrito possível da palavra, né? E ele foi um homem apostólico, né? Ele veio então dessa sequência apostólica, João, Policarpo de Esmirna e ele, né? Então ele viveu no ambiente apostólico, tá bom? Ignora-se também a data de sua morte, que deve ter ocorrido no fim do segundo século ou início do século III, né? Por questões óbvias. E alguns defendem que tenha morrido por volta de 202 depois de Cristo, quando de uma perseguição movida pelo imperador romano
Séptimo Severo, né? Ou talvez nas mãos dos hereges. Enfim, como eu disse, boa parte das informações a respeito de Santo Inácio são realmente imprecisas, né? Bom, o que se sabe é que ele foi enterrado na igreja de São João, em Lyon, que foi posteriormente renomeada a igreja de Santo Irineu, em sua homenagem, porém o túmulo e os seus restos foram completamente destruídos em 1562 pelos huguenotes, ou seja, durante a guerra entre católicos e protestantes. Bom, sobre a obra Contra as Heresias, trata-se de uma exposição doutrinal da Igreja, de certa forma, né? Além disso, ele é a única fonte atual para o conhecimento dos sistemas gnósticos do final do segundo século. Tá? Ela está dividida em 5 livros, que podemos separar também em 2 partes. A primeira parte ele vai nos dar a apresentação das teorias heréticas e depois ele vai justamente fazer uma refutação destas teorias, evidentemente pela doutrina cristã, né? Os 3 primeiros livros foram escritos durante o pontificado do Papa Eleutério, de 175 a 189, e os 2 outros durante o pontificado do Papa Vítor, de 189 a 198. O texto original foi escrito em grego e se perdeu. E há diversos fragmentos dele em outras obras, Hipólito, Eusébio de Cesareia, etc., e uma tradução latina que teria sido feita na África Setentrional. Tal cópia ela já existia no ano 200. Com a perda da influência dos Santos Padres, a partir do século VI, Santo Irineu foi caindo também no esquecimento e foi completamente ignorado na Idade Média, e foi somente no século XVI que o seu trabalho foi redescoberto através de uma edição parcial em 1526. Eu creio que, antes de realmente adentrarmos na obra de Santo Irineu, Contra as Heresias, seria de bom alvitre fazermos um pequeno apanhado, de uma forma geral, sobre o que seria o gnosticismo, tá bom? Ou, em especial, sobre suas origens, eu não sei. Bom, enfim, juntei algumas informações para caso você que esteja nos assistindo nunca tenha ouvido falar do gnosticismo, enfim, a primeira vez que você tem contato com este termo. Confesso que meu conhecimento sobre gnosticismo também não tinha profundidade, né? Como eu já expliquei, aqui eu estou justamente adentrando numa área que não é a minha, e muito do que estou vendo aqui é novidade para mim, o que facilita para aqueles que nos acompanham e que estão meio que percorrendo o mesmo caminho que eu, né? Bom, então eu separei aqui um bom conjunto de informações sobre gnosticismo, gostaria de discutir com vocês sobre o que eu consegui reunir, porque eu acredito que isso vai situar um pouco melhor a nossa discussão, e talvez até para aqueles que não começaram a ler o livro ainda, essas informações sejam de ajuda significativa, tá bom? Bom, então o que é o gnosticismo, né? Ele é um sincretismo que ocorre no mundo helênico, justamente em consequência da expansão territorial realizada por Alexandre o Grande, tá bom? Então, o que acontece? Ele vai, então, expandindo o seu território em região ao Oriente, e ele acaba por absorver e não exterminar por completo todas as culturas daqueles povos dominados, como era de costume do Império Romano, como já falamos aqui até outras vezes. Então,
Ao contrário de exterminar por completo toda essa cultura por onde ele vai passando, há uma certa preservação e, naturalmente, essa preservação vai proporcionando um sincretismo, tá? Pelo menos daquelas que são mais importantes entre essas regiões. Então, as conquistas de Alexandre em direção ao Oriente, elas marcam um ponto de virada no mundo antigo, expandindo assim o mundo helenístico. Essa conquista levou então, como eu acabei de explicar, a uma unidade cultural maior do que qualquer outra que existiu até então, e esta unidade durou cerca de 2000 anos. Então, Alexandre possibilitou a união do Ocidente, que, observe, centrava-se no mundo grego, com o Oriente. Então, áreas das antigas civilizações orientais, do Egito até as fronteiras da Índia. Então, a cultura helênica vai se misturando com as culturas desses povos, lembrando que, evidentemente, a cultura helênica ali começa a ser uma cultura, é a cultura do dominador, então ela tem, de certa forma, uma certa imposição sobre esses povos, tá bom? E embora o império político de Alexandre tenha se desintegrado após sua morte, a fusão dessas culturas continuou sem interrupção nos séculos seguintes, em especial no surgimento de uma cultura helenística comum a todos os povos. Quando Roma então dissolveu as suas entidades políticas separadas da área e as transformou em províncias do império, ela apenas deu forma a essa homogeneidade que já existia, independentemente das fronteiras dinásticas. Essa unidade espacial e cultural criada por Alexandre, né, numa síntese helenística oriental, serve então como contexto para os movimentos espirituais que vão formar o gnosticismo. Então, o sincretismo que nós teremos é basicamente esse. O gnosticismo vai pegar um pouco da astrologia da Babilônia, vai pegar um pouco da magia da Pérsia, vai pegar um pouco a religião dos mistérios grega e vai pegar também os mitos egípcios, vai juntar isso aí tudo numa estrutura em que, posteriormente, também vão poder ser somados elementos judeus e cristãos. Tá? Como nós veremos no próximo vídeo, dentro de toda essa estrutura, vai caber ali uma função para Jesus Cristo, por exemplo. Então, uma vez que o gnosticismo ele é um produto do sincretismo, cada uma dessas teorias pode ser sustentada por suas próprias fontes, tá bom? Ao mesmo tempo que nenhuma delas é satisfatória entre si. Tá? Mas também o gnosticismo não é uma mera junção, uma mera combinação de todos esses elementos, montando como que um mosaico delas. Não. Como bem nos explica Hans Jonas, esse sincretismo cria para o gnosticismo uma certa autonomia. Tá bom? Então, é preciso reforçar que nesses 2 primeiros séculos da era cristã, nós temos aí um período de profunda fermentação religiosa em todo o leste mediterrâneo. Tá? É como se o surgimento do cristianismo não passasse de mais um desses incidentes. E é curioso nós vermos dessa forma, porque até explica algo que vemos com muita frequência nos relatos bíblicos, que é o quê? É justamente a falta de fé das pessoas em volta de Cristo. Observe que muitos deles viam os milagres de Cristo, muitos deles estavam presentes perante os ensinamentos de Cristo, mas ao mesmo tempo é muito comum vermos na Bíblia, nos relatos bíblicos, uma falta de fé dessas pessoas em momentos cruciais, né?
coisa que, por exemplo, não vemos digamos assim, no relato de alguns santos, né? Como, por exemplo, nos relatos da vida de Padre Pio. E é curioso como isso ficou registrado na Bíblia, né? Ou seja, mesmo muitos entre os apóstolos tinham, em alguns momentos, digamos assim, certos receios, né? E em especial, né, diversas pessoas que estavam lá viram os milagres de Cristo, e mesmo ele dizendo, olha, eu vou cumprir as profecias, vou ressuscitar, muitos não acreditavam, porque justamente ali, naquele momento, naquela região, nós temos essa como eu expliquei anteriormente, essa efervescência, né? Então diversos movimentos religiosos surgindo, coexistindo ali naquele momento, e foi curiosamente este momento que Deus escolheu para reencarnar, né? Então todas essas correntes, elas tinham de alguma forma, né? Todas essas correntes, elas tinham de alguma forma algo a ver com a salvação, né? Então digamos que a religião geral desse período era uma religião de salvação. Todas elas traziam um certo, digamos assim, um certo discurso em comum, né? E em todas essas correntes, todas aquelas correntes, elas exibem uma concepção transcendente de Deus e uma conexão, justamente essa conexão especial dualista, né, entre matéria e espírito. Todas elas tinham todas elas eram parecidas nesse aspecto, né? É isso que eu gostaria de dizer. Então, aqui eu gostaria até de fazer por falar nisso, eu gostaria até de fazer uma pausa e fazer uma correção no que eu acho que eu fui muito injusto com relação aos padres apologistas, mas é como eu já expliquei para vocês várias vezes, ainda estou aprendendo a, digamos assim, me movimentar aqui dentro, né? Por mais que eu traga sempre coisas anotadas e tente utilizar o máximo possível, às vezes eu acabo esquecendo de ler algo que eu anotei, ou algo do tipo. Peço desculpas por isso. Mas enfim, sempre temos tempo para fazer uma correção, né? De modo que o que eu gostaria de dizer sobre os padres apologistas que estudamos até aqui é que, de um ponto de vista espiritual, que foi esse que eu esqueci de analisar, eu analisei tudo sempre pelo ponto de vista filosófico, mas de um ponto de vista espiritual, o que nós percebemos neles é que eles tinham uma plena convicção de que tudo aquilo que não vinha de Cristo era uma obra demoníaca. Nós iremos reencontrar essa mesma ideia aqui no Santo Irineu, né? Evidentemente eu só li aqui os 2 primeiros livros até então, tá bom? No momento em que eu gravo este vídeo. Mas esta ideia será muito bem expressa aqui em Santo Irineu, como nós a encontramos nas demais obras que estudamos nos vídeos anteriores, tá bom? E justamente isso vem até explicar muito dos argumentos que veremos serem dados por Santo Irineu. Desculpa. Então havia esta clareza em todos esses homens. Aquilo que não vinha de Jesus Cristo vinha do seu oposto. Então eram obras demoníacas, tá bom? Então voltando aqui ao gnosticismo, tá bom? Na realidade houve poucos grupos que realmente se chamavam de gnósticos. Contudo, já o Santo Irineu, ele usa este termo para cobrir todas as seitas que compartilhavam de características agnósticas, tá bom? E, de certo modo, é um pouco do que eu creio que fazemos hoje, ok? Então, é justamente nesse sentido que nós podemos falar de escolas gnósticas, de seitas gnósticas, de cultos gnósticos, escritos e ensinamentos gnósticos, mitos e especulações gnósticas, e mesmo de uma religião gnóstica, tá bom? Então é preciso ressaltar que o estudo do gnosticismo ele não parou aqui em Santo Irineu, pelo contrário, vem até os dias atuais,
Tá? E, em especial, eu tenho estudado a obra justamente do The Gnostic Religion, ok? Então, eu estou pensando até em fazer um vídeo exclusivo sobre este livro, evidentemente no meio desse nosso estudo, tá bom? Porque eu justamente trarei uma visão mais atual do gnosticismo do que aquela que é combatida aqui em Irineu de Lyon. Bom, não sei se coloco isso mais para o fim desse trabalho, ou meio que no fim dessa discussão sobre gnosticismo. Vou continuar lendo o livro, ainda estou na metade do livro, e algumas das informações que lá encontrei trouxe para a nossa discussão aqui, tenho colocado aqui no meio dessas notas, mas acredito que seria interessante fazer justamente um vídeo sobre essa parte mais, digamos assim, mais voltada para as pesquisas modernas que ele traz lá na sua obra, tá bom? Bom, infelizmente a quantidade de material que eu preciso ler associada a cada livro que nós trazemos, ela é grande bom, eu tenho que fazer isso a cada semana, e como eu já expliquei, como não é minha área, eu preciso preencher muitas lacunas no meu conhecimento, e isso realmente requer longas horas de estudo. Graças a Deus agora eu estou de férias, talvez eu consiga fazer um pouco melhor isso, tá bom? Então, contudo, nesse primeiro momento, eu gostaria de nos ater não a essas pesquisas modernas trazidas neste livro citado, mas vamos nos ater às heresias de Santo Irineu, tá bom? De Irineu de Lyon. Então, assim, a extensão do gnosticismo ela pode ser tanto ampla quanto estreita, a depender do critério utilizado, justamente por muitos desses fatores que eu apontei aqui anteriormente. Os pais da igreja, como eu acabei de explicar, eles consideravam o gnosticismo como essencialmente uma heresia cristã, e o Santo Irineu, por exemplo, confinou suas refutações a sistemas que ou tinham se espalhado desde o solo cristão, como por exemplo o sistema de Valentim, que ele vai combater bastante aqui no livro, que iremos explicar depois, ou tinha de algum modo adicionado ou adaptado a figura de Cristo aos seus ensinamentos heterogêneos, ou através desse comum background judeu, né? Como por exemplo o sistema de Simão, o mago, que também vamos estudar num vídeo mais à frente, tá bom? Então, o Hans Jonas, no seu livro que eu acabei de citar, né, The Gnostic Religion, afirma que a pesquisa moderna sobre o gnosticismo tem progressivamente tentado dividir o gnosticismo em gnosticismo judeu pré-cristão e um gnosticismo helenístico pagão. Por isso que eu creio que seja interessante eu trazer um pouco depois o resumo dessa obra e apresentar aqui num vídeo em separado, mas evidentemente dentro dessa sequência de livros. Bom, então, todas essas doutrinas, e aqui é interessante mostrarmos isso, né? Todas essas doutrinas, elas têm algumas características básicas em comum, essas que nós definimos como gnósticas, tá bom? Quais são elas? São duas. Uma, este mundo em que nós vivemos, tá bom? Esta realidade na qual nós vivemos é uma realidade má, opressora, que nos esvazia, que nos escraviza. Tá? Essa é a primeira característica. A segunda existe um conhecimento que nos liberta desta realidade. Daí vem justamente o nome gnosticismo, de gnosis, conhecimento em grego. Então, nós estamos presos nesse mundo mau, falso, e precisamos retornar para o mundo verdadeiro. É claro que ao falar isso a gente lembra imediatamente de quê? Do filme Matrix, né? Bom, ali é um exemplo de gnosticismo levado para o cinema. Então, toda aquela ideia que nós encontramos no Matrix é justamente o gnosticismo. Está preso numa realidade mal e através de um conhecimento que poucos têm, não é oferecido a muitos, esses poucos conseguem escapar da realidade, deste mundo em que nós estamos presos,
e ir para uma verdade superior. Bom, aquilo é gnosticismo, tá bom? Bom, a matéria é má, tá? Somos uma, é claro, ali, evidentemente, que seja claro o que eu estou dizendo, não é o gnosticismo por completo, né? Tá bom? É isso que eu quero dizer. Bom, a matéria é má, somos uma centelha de luz divina presa nesta matéria aqui, e que nós precisamos, através desse conhecimento, nos libertar e voltar para esse mundo de pureza, dessa realidade que não é essa realidade cruel onde nós vivemos. Essa realidade foi feita. Bom, nós vamos estudar isso aqui. Assim, isso varia um pouco de sistema para sistema, mas nos sistemas mais conhecidos, essa realidade foi criada por um deus mau, um demiurgo, tá? E à medida que nos libertamos desse demiurgo, vamos em direção ao Deus real, tá? E para isso, para nos libertarmos, nós precisamos justamente desse conhecimento especial que eu acabei de citar. Um conhecimento, como eu disse, que não é comum às pessoas, que não é entregue com facilidade. Veja, essa informação é muito interessante. Esse conhecimento ele não era entregue com facilidade às pessoas, ou seja, era preciso um mérito, era preciso um esforço, era preciso gastar tempo, muitas vezes gastar dinheiro. Então, na maioria das vezes, esse conhecimento não era gratuito. Tá? Por mais que não fosse pago, você tinha que dedicar seu tempo, você dedicar sua vida, você precisava envolver-se naquele meio e ir recebendo aos poucos essa informação, tá bom? De modo que quando você chegasse na informação principal, evidentemente você já teria dedicado muitos anos de comprometimento à seita que estivesse pertencendo ou o que quer que fosse. Então, esse conhecimento era obtido por intermédio de uma sofia, vamos falar bastante dela no próximo vídeo, que é uma mediação entre nós e o Deus original. É justamente essa mediação que vai nos permitir sair deste mundo malvado, deste mundo ruim, e chegarmos a essa existência de luz, enfim, suprema. Né? Então, novamente, daí vem o nome Gnosis, né, que em grego quer dizer conhecimento. Bom, o gnosticismo se miscigenou em muitos momentos ao cristianismo, tá bom? Por exemplo, muitos dos evangelhos apócrifos eles são gnósticos, e motivo pelo qual, muito sabiamente, a Igreja Católica rejeitou esses evangelhos. Vamos encontrar muita presença de gnosticismo nesse material, de modo que é preciso lê-los com muito cuidado, tá bom? Ou seja, é interessante, antes de ler os apócrifos, eu tenho visto que recentemente há muitos evangelhos apócrifos sendo vendidos na internet, chega muita propaganda disso para mim. Mas é interessante que antes de ler esse material, evidentemente isso é apenas uma sugestão, procurem estudar um pouco sobre o gnosticismo, porque vocês vão ter que separar bem ali dentro o que é gnosticismo e o que é realmente catolicismo. Então, como eu disse, a Igreja corretamente rejeitou esses evangelhos e não fazem parte, então, do cânone por justamente terem muitos elementos gnósticos dentro dele. Tá bom? Mas a tradição gnóstica não foi inimiga da Igreja apenas nos primeiros séculos, como nós citamos aqui. Por exemplo, na Renascença, com a tradução da obra Corpus Hermeticum, por Marcílio Ficino, houve um renascimento, né? um interesse sobre o gnosticismo e, consequentemente, um surto de interesse também por bruxaria. Né? Nós vamos ver que os dois estão bem interligados. Então, o gnosticismo primitivo era religioso, estava justamente envolvido com toda essa mitologia que nós iremos apresentar no próximo vídeo. Havia esse deus mau, Demiurgo, que criou este mundo. Mas hoje, contudo, né,
com a secularização da nossa sociedade, esse caráter religioso do gnosticismo foi aos poucos se perdendo e ele foi substituído na sua base, mas manteve, pelo menos visivelmente, a sua estrutura. Essa substituição ela é apenas, digamos assim, num primeiro plano, né? Então, assim, a realidade má de hoje ela é criada não por, digamos assim, um demiurgo, mas por uma ideologia, por exemplo, né, um sistema opressor, uma ideologia dominante, etc. E dessa forma, no mundo secularizado, né, esse conhecimento poderia muito bem ser chamado de teoria crítica, que vai te libertar desse mundo mal e te despertar para ver a realidade libertadora. Bom, enfim, é o que nós encontramos, por exemplo, na mentalidade revolucionária moderna, né? Então, o gnosticismo hoje ele é um gnosticismo materialista, ou até mesmo poderíamos dizer um gnosticismo ateu. Nós encontramos aqui essas duas formas. Permanece, evidentemente, o ódio fundamental contra a estrutura da realidade que nos cerca e, claro, como consequência, não podia deixar de ser contra a Igreja Católica, tá bom? Bom, eu creio que esse vídeo já ficou um pouco longo e creio também que consegui apresentar para vocês um resumo dos principais pontos gerais sobre o gnosticismo. A partir do próximo vídeo eu vou trazer para vocês uma ilustração que eu tentei fazer sobre o sistema que o Irineu de Lyon nos apresenta, uma vez que a leitura do livro ela pode parecer um pouco confusa a princípio. Bom, na verdade ela é confusa mesmo, ela não parece, ela é confusa. Irineu ele chega a se repetir em um momento ou outro, e em alguns momentos, como o assunto estava muito claro para ele, ele não conseguiu ser tão claro ao escrever, né? É claro que precisamos entender todas as dificuldades da escrita no segundo século, né? Não era tão fácil como hoje, mas o texto ele de cara ele vai oferecer para nós leitores digamos assim, um esforço intelectual, tá bom? É claro, como sempre eu deixo o link da aquisição do livro logo aí na descrição do vídeo do canal. Recomendo o livro. Ainda digo mais, muitos de meus amigos costumam me perguntar ou me pedir material para melhor defender sua fé. Bom, este aqui é um livro que eu recomendo para isso. Tá? Se você quer defender sua fé, justamente esse trabalho que Santo Irineu faz aqui contra as heresias é realmente espetacular nesse aspecto. Tá? Ele está sendo para nós, católicos, cristãos, um grande professor nesse aspecto. Então recomendo a compra desse livro, um livro maravilhoso. Eu andei também dando uma conferida entre essa tradução e a versão francesa, e por enquanto não encontrei nada de tão complexo, de tão complicado que tenha trazido falhas para a tradução, como eu já mostrei aqui em outros vídeos, por exemplo. A tradução me parece estar muito boa. E, bom, é claro, a gente sempre encontra uma coisa ou outra, mas evidentemente isso é bobagem. Como já expliquei para vocês, estou até fazendo aqui uma coletânea desses erros que vou encontrando e enviar depois para Paulos, para, quem sabe, numa próxima edição, eles corrigirem essas pequenas falhas que nós vemos, a gente encontra por aqui, tá bom? Bom, como eu disse, o vídeo está ficando muito longo, mas eu não vou esperar uma semana inteira para fazer o próximo vídeo. Eu gostaria de, amanhã, se tudo der certo, já lançar o próximo vídeo, porque eu já tenho aqui o material preparado para ele, tá bom? À medida que eu vou, evidentemente, continuando os meus estudos e avançando dentro da obra para trazer o máximo possível de material para vocês. E ao mesmo tempo em que vou ler outras obras em torno deste livro, tá bom? Bom, então recomendo a leitura do livro. Bom, já é, na verdade, o primeiro grande
é o primeiro livro volumoso que nós enfrentamos aqui nesse nosso estudo. Teremos livros maiores, como eu mostrei naquele vídeo em que apresento todos os livros que estudaremos no canal, mas Contra as Heresias já nos apresenta um volume considerável, e além do volume do próprio volume do livro, não só isso, né, que eu quero dizer, não só o volume do livro, nós temos aqui realmente um texto complicado de ser lido. Mas eu creio que com o auxílio que eu darei para vocês nos próximos vídeos, essa leitura se torne um pouco mais fácil, tá bom? Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que têm acompanhado esse trabalho. Eu sei que esse é um canal bem atípico aqui dentro do YouTube. Não utilizo nenhuma técnica para conquistar novos inscritos, nem para tornar os vídeos mais agradáveis. Esta semana eu fui até expulso da minha biblioteca, então estou gravando aqui com um fundo improvisado. Estou fazendo uma pequena revisão, uma pequena reforma na biblioteca. Bom, então estou gravando como dá, mas enfim, né, em termos de som, de iluminação, de espaço, tudo é ruim. De modo que aqui realmente não é o canal mais atrativo que o YouTube tem para oferecer. Então aqueles que estão aqui estão realmente porque têm gostado do assunto. Fico muito feliz com isso e com certeza tenho muito a agradecer a todos vocês. Agradeço, portanto, a todos aqueles que estão também ajudando a divulgar o canal. Agradeço realmente de coração, porque no meu ciclo de amizade eu já divulguei o suficiente, então já exauri todas as possibilidades, tá bom? Mesmo assim, o canal tem crescido ao longo dos dias e ao longo das semanas, e realmente isso é graças a todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite para todos e espero nos encontrarmos amanhã novamente, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.